pessoal, sejam muito bem-vindos, né, ao Espírito da Prece. É um dia muito especial para nós, né? Já começamos de manhã e vamos entrando aí agora, né? Um dia feliz para a gente, realmente. Então, vamos lá. E aí um tema bastante pertinente, né? Conectado com o que acabou sendo feito hoje, né? É a gente buscar entender o que é viver esse cristianismo, né? Como viver esse cristianismo. E é importante a gente ver de qual cristianismo estamos falando. Porque a gente vê ao longo da história, né, que o cristianismo foi sendo adulterado, modificado, as mensagens interpretadas equivocadamente, os interesses humanos fazendo parte das interpretações, e a busca pelo poder, pela riqueza, foi minando, né, e modificando a proposta inicial. Então, para a gente começar aqui, a gente fazer uma abordagem aqui, depois a gente vê onde que nós temos que ir para a gente tentar entender o que é cristianismo, né? A gente vê que até o ano de 311, né, os cristãos eram perseguidos. Lembrava daquele caldo de cultura, o Império Romano dominava toda a região, era a grande potência da época, né? E os judeus, né, os membros do Sinédrio, perseguindo, maltratando, participando de julgamentos, né, de cristãos. Então, até 311 era só perseguição, né? 311 foi permitido o culto aos cristãos. Então, não há de se falar, né, em Igreja Católica, Apostólica Romana, até o ano de 311, né? A igreja surgiu, né, como uma religião oficial do Império em 380 depois de Cristo. E o papado começa em 455 com o Papa Leão I, né? E aí as coisas começam a ser adulteradas cada vez mais. A reencarnação, que era o conceito de religiosidade judaica tranquilo, foi retirada do conceito em 553, né, pelo imperador Justiniano e a sua esposa Teodora, né? E a gente segue, depois a gente entra numa idade muito ruim, muito difícil, né, do ano de 476 até 1453, onde há um período onde o feudalismo cresce, junto com ele o poder da Igreja Católica, e aí há uma mistura cada vez maior de Estado, né, dos reis, do clero, do alto clero, né, e a criação, né, o surgimento de uma classe de servos, de operados que se viam para manter o senhor feudal, que dava dinheiro para os reis. E a igreja, nesse meio, começou a se associar, tanto politicamente como financeiramente, a tudo que estava acontecendo. E aí a gente vê os abusos começarem, né? As cruzadas aí no século XI e XII, e junto com as cruzadas, o Tribunal do Santo Ofício, ou da Inquisição, né, que mandou inúmeros médiuns e religiosos, qualquer pessoa que questionasse a igreja, o poder da Igreja Católica da época, era considerado herege e junto com o Tribunal da Inquisição. A gente segue um pouco entrando na Idade Moderna, aí a coisa começa a ficar diferente, começa a surgir a reforma protestante e o poderio da igreja começa a ser questionado e quebrado. Começa a surgir Martinho Lutero e a reforma protestante, né, onde surgem outros segmentos religiosos. E aí também há um renascimento, um ressurgimento depois de 1000 anos aí muito ruins, ressurgimento cultural, com retorno de pensadores, de cientistas, né? E aí a gente vê a Revolução, o Renascimento, a Revolução Francesa e logo depois o Iluminismo. Bom, esse breve histórico, a gente voltar onde? Onde está? Onde está a origem? Se a gente quiser aprender o cristianismo, onde nós temos que voltar? Lá no primeiro século.
né? Jesus viveu conosco 33 anos, né? Apareceu, né? Com 3 anos de uma missão absolutamente fantástica, e deixou um legado que foi vivido no primeiro século, principalmente. Depois a gente vai ver salpicados, né, emissários de Jesus ao longo desses 2000 anos que a gente tem aí de história pós-Cristo, né? Então, com quem aprender o cristianismo? Vamos lá, com os primeiros, né? Os apóstolos, né? Quando Jesus disse a eles: curai os enfermos, erguei os mortos, purificai leprosos, expulsai os daimônios. Daimônios significa espíritos. Então, Jesus dizendo aos apóstolos para expulsar os obsessores, né? Então, obsessão, influência espiritual não é invenção espírita, né? Os judeus já tinham isso no seu conceito, e Jesus, na missão que dá aos apóstolos: expulsai os daimônios, os espíritos, de graças recebestes, de graças dai. E ele segue dizendo, porque Jesus disse a eles: João mergulhou vocês, ou quem quis se converter, na água, mas vós sereis mergulhados no Espírito Santo. Jesus promete isso aos apóstolos. E logo depois da sua crucificação, os apóstolos ficam ali em Jerusalém, e Jesus fica aparecendo e dando instruções por mais 40 dias. E logo no começo dos Atos dos Apóstolos, a gente vê o fenômeno das línguas como que de fogo, ou seja, o Espírito de Deus, a influência vibracional de Deus sobre todos, né, surge com os apóstolos. E aí, logo depois, na sequência, Jesus deixa a mensagem: concederei prodígios em cima no céu e sinais embaixo, sobre a terra. Então Jesus já deixa os apóstolos como emissários, e deixa, depois que ele os unge, né, com a influência divina, de que eles poderiam fazer o que Jesus fez. E os homens bravos de Jesus, né, saíram para fazer o que o Mestre mandou. E aí a gente vê nos Atos dos Apóstolos, que é um livro mediúnico de ponta a ponta, e que conta o início do trabalho dos apóstolos, né? Então é um livro que a gente vê como é que começou, né? Como que começou essa história? Houve curas, houve milagre. Como é que foi isso? A gente vê os Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, é exatamente essa história. Não é um relato de um tratado, né, de teologia. É um relato de uma vivência cristã diária dos apóstolos. E aí Lucas, nos Atos dos Apóstolos, nos diz: muitos sinais e prodígios eram feitos pelas mãos dos apóstolos. Então a gente vê que a coisa foi muito maior do que foi descrito. E logo em seguida, Lucas diz: reuniam-se também multidões das cidades circunvizinhas de Jerusalém, trazendo enfermos e atormentados, olha aí, os obsessores, os obsediados, de novo, por espíritos impuros. Impuros quer dizer ainda ignorantes do amor de Deus, ainda não conhecedores da vivência que cada um de nós precisa ter, né? Os quais eram todos curados. Então o que a gente vê de relato nos Atos dos Apóstolos, Mateus, Marcos, Lucas e João, foi muito menos do que o que aconteceu. Aconteceu muito mais do que o que foi relatado. Então esses bravos aqui realmente viveram o cristianismo de uma maneira intensa, tão intensa, porque quase todos esses apóstolos foram mortos, martirizados. Apenas João ficou velhinho e foi morar em Éfeso, né? Os outros todos foram martirizados e mortos pelo domínio romano e pelas intrigas, influências e julgamentos dos sinédrios judeus, né? Lembrando que Jesus era judeu,
os apóstolos eram todos judeus, viveram ali, tinham conceitos judaicos, mas eles entenderam que Jesus era o Messias prometido. E muitos judeus não entenderam dessa maneira, principalmente os fariseus, que comandavam, e comandaram a massa, inclusive na crucificação de Jesus. Mas esses homens também não deram conta sozinhos. E aí, nos Atos dos Apóstolos, eles estavam atarefados demais. Eles convidam 7, na linguagem de Lucas, 7 varões, 7 varões que eram pessoas boas, notadamente boas, e dentre elas surge o nosso Estevão. E aí uma passagem belíssima, os apóstolos se colocaram de pé diante deles, estenderam suas mãos orando e puseram as mãos aos 7 varões que iam ajudá-los. Ou um passe coletivo dos apóstolos, aqueles que iam ser os seus auxiliares. E aí Estevão se destaca para mostrar para a gente que não só os apóstolos fizeram muitos prodígios, mas Estevão, cheio de graça e poder, realizava prodígios e grandes sinais entre o povo. Então Estevão já começou a se destacar. E como ele se destacou e começou a fazer os sinais e prodígios, surge aí na história de Estevão um jovem fariseu chamado Saulo de Tarso. E Saulo de Tarso vai ouvir Estevão e tem um embate teórico com Estevão. Estevão era judeu, conhecedor do Antigo Testamento, os dois têm um embate, mas Estevão falava de uma coisa que ele vivenciava. E Paulo tinha muita bagagem teórica obtida dos seus estudos e do seu contato com Gamaliel. Não podia ser de outra maneira. Estevão é levado ao sinédrio para um julgamento e é colocado para fazer um discurso. Ele termina o discurso dele dessa maneira aqui, falando para os seus irmãos de raça, para os seus irmãos judeus: mataram os que haviam predito sobre a vida do justo, do qual vós tornastes agora traidores e assassinos. Então, Estevão, diante da tribuna, no sinédrio, fala para os judeus e para os fariseus: vocês mataram todos os profetas, vocês não acreditaram nos profetas, o Messias veio, vocês também crucificaram, e agora vocês estão traidores e assassinos por ter agido desse jeito com os Messias, com o Messias. Como Estevão terminou? Apedrejado. Quem continuou, quem que comandou o apedrejamento e a morte de Estevão? O jovem Saulo de Tarso. Então, o nosso novo personagem aqui de vivência cristã. E aí, Saulo de Tarso, até então, vai pelas areias quentes e sol escaldantes do deserto da Síria em direção a Damasco. E quando chega próximo de Damasco, ele cai do cavalo, uma luz brilhante aparece, e ele vê, segundo Humberto de Campos, a imagem majestosa de Jesus, dizendo a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí, Saulo, aquele homem fariseu, orgulhoso, perseguindo cristãos, cai na areia, não entendendo nada, chorando, vendo aquela imagem, e não consegue nem conversar com Jesus. Só diz: Senhor, o que queres que eu faça? Aí já mostrava a sua nobreza, a sua lealdade, o seu poder enquanto homem, para ser um funcionário de Jesus, ser um servo, que aquele se apresenta completamente humilde. Ele não perguntou a Jesus: eu posso fazer isso? Só tem uma tarefinha assim para mim? Senhor, o que queres que eu faça? Ele entrega a Jesus a sua vida. Ou seja, ele diz a Jesus: eu vou ser o que o Senhor quiser que eu seja. Então, o estalo de Saulo demorou alguns segundos, e aí a gente vê um Saulo de Tarso fariseu
transformado em Paulo de Tarso, um enviado, um apóstolo de Jesus, que ele mesmo traduz o que passou para ser apóstolo de Jesus. Então, na sua carta aos Coríntios, Paulo nos diz: muito mais pelas fadigas, muito mais pelas prisões, infinitamente mais pelos açoites, muitas vezes vive em período de morte. Dos judeus recebi 5 vezes 40 açoites menos 1, 3 vezes flagelado, 1 vez apedrejado, 3 vezes naufraguei. Fadigas, duros trabalhos, numerosas vigílias, fome, sede, múltiplos Jesus, frio e nudez. Alguém tem dúvida que Paulo viveu o cristianismo com toda a sua força, com toda a sua intensidade, né? A ponto de que ele mesmo, Paulo, na sua carta aos Gálatas, diz: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então aqui a gente vê, né, um exemplo de um homem que, como a gente vai comentar a vida de Paulo? É difícil a gente ter palavras para dizer o que Paulo fez para o cristianismo. Quando a gente pega as andanças de Paulo, ele andou mais de 20.000 quilômetros a pé e de barco para transmitir a mensagem, transmitir a sua maneira de entender o cristianismo. Fundou inúmeras comunidades cristãs, fez cartas orientando o conduzir das pessoas dentro das comunidades. Viajou na Ásia, hoje Turquia, Roma, Grécia, né? Termina preso várias vezes, e mesmo preso, transformava a prisão numa comunidade, né? Continuava difundindo a mensagem cristã. Um homem que viveu e foi martirizado também, deu espadada, né? E aí ele diz ao soldado: cumpra o seu dever, que eu já cumpri o meu. E aí ele é decapitado com uma espada, segundo o livro paulistano, né? Um homem absolutamente 100% dedicado à transmissão e à vivência do Evangelho. A gente segue um pouquinho para não poder deixar de dizer Maria Madalena, outra gigante do Evangelho, uma senhora que era rica, vivia muitos prazeres, vivia muito bem, era muito benquista pelos romanos, mas o seu coração estava desalentado. E faltava alguma coisa para aquela mulher, e ela começou a ouvir as pregações de Jesus perto de Cafarnaum, né? E num belo dia, ela muito angustiada, ela segue para ir conversar com Jesus. Ela toma coragem e fala assim: esse homem vai me esfolar, né? Ele vai me colocar para baixo de tudo, porque ele me conhece, ele sabe da minha vida. E ela chega na casa de Simão Pedro, em Cafarnaum, e diz a Jesus: Senhor, sou filha do pecado, minha existência com todos os prazeres tem sido estéril e amargurada. E Jesus diz a Maria de Madalena: sentes hoje esse novo sol iluminar-te o destino, caminha agora sobre a luz. Ou seja, não há repreensão, não há repreenda, não há admoestação, não há chamada de atenção, não há julgamento, né? Jesus só diz a Maria Madalena: vamos mudar agora. E ele, no meio deste diálogo, ele diz a ela: por acaso você pensa que Deus ia criar algum ser para ser o pecador eterno? A pergunta que ele faz a ela. E aí ele fala para Maria Madalena: vá, ame, viva. E ela tinha uma coisa que ela não era mãe, né? Jesus diz a ela: Deus vai olhar diferente para a mãe que cuida dos seus filhos da carne, diferente para aquela mãe que cuida dos filhos espirituais de outra mãe? E Maria se enche de vontade, se enche dessas palavras de Jesus, renuncia aquilo tudo e vai ser uma grande pregadora do Evangelho, principalmente entre os leprosos,
curava os leprosos, cuidava dos leprosos, e acabou que adquiriu lepra. E nesse caminho, ela muda-se, né? No final da sua vida, já enfraquecida ou quebrada, ela procura em seu sonho achar Maria, mãe de Jesus, e João, e vai para Éfeso. Chega em Éfeso, ela acaba morrendo e é recebida por Jesus. Jesus diz a ela: Maria, passastes a prova, a porta estreita, amastes muito, vem, eu estou aqui. Então é uma mulher que modificou completamente. A gente costuma dizer nos estudos aqui, provavelmente a maior conversão do Evangelho, e ela muda completamente, se entrega nesse amor de renúncia, nesse amor daquele que tomba em silêncio para que a sua voz fosse ouvida pelo mundo. E ela é ouvida até hoje, 2000 anos depois. E a gente segue para outra Maria, mãe do Senhor. É uma menina de 12 para 13 anos, né? Estava em sua casa e aparece um anjo e diz a ela: alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo, não temas, Maria, pois encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no ventre e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E aquela menina de 12 anos de idade responde àquele ser espiritual que apareceu a ela: eis a serva do Senhor, suceda comigo segundo a tua palavra. E Maria, depois da morte de Jesus, se muda para Éfeso com João e transforma a sua casa humilde, a sua choupana, na casa da Santíssima, como era conhecido. Também acolhe a todos, atende os humildes, atende aqueles sofredores que estavam ali. Enquanto João cuidava da igreja de Éfeso, Maria transformou sua casa numa casa de acolhimento, uma casa do caminho, não é? E já mais velhinha, Jesus também vem buscá-la e diz: sim, minha mãe, sou eu, venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Outra mulher que também viveu o cristianismo intensamente, observou seu filho, assistiu o sacrifício de seu filho, depois se transformou numa grande evangelizadora junto com João, evangelista. E aí nós temos que seguir, né, um salto aí de quase 1000 anos, né, para surgir um ser espetacular, a reencarnação de João Evangelista, agora sob o nome de Francisco de Assis, né? E no prefácio do livro Boa Nova, do livro Francisco de Assis, de João Nunes Maia e Miramês, Dr. Bezerra Menezes faz o prefácio e ele define Francisco desse jeito aí: foi bom, foi justo e honesto, foi perdão, foi manso, enérgico e compreensível, foi caridoso, foi carinhoso e pastor, foi santo, foi místico, foi homem, foi anjo, porque cultivou o jardim de virtudes dentro do coração, na presença do Cristo e na lavoura de Deus. Palavras de Bezerra de Menezes, assim, define demais o que foi Francisco de Assis, um ser que veio missionário numa época do ano de 1100, onde a Igreja Católica estava completamente perdida, faltando um referencial, trabalhando cruzadas, montando o Tribunal da Inquisição, e aparece esse ser que fala ao Papa, né, da época, Papa Urbano, chama o Urbano, fala com o Urbano sobre o seu comportamento, o comportamento da Igreja, mas a Igreja não ouviu esse missionário do amor, esse servo de Jesus, mas ele viveu com seu grupo intensamente uma vida de cuidados, uma vida de trabalho cristão. E a gente anda um pouquinho para frente, outro missionário, já quase 1000 anos depois de Francisco de Assis, surge o outro Francisco,
Francisco Cândido Xavier. Um homem que, para nós espíritas, deixou um legado absurdo de conhecimento da vida do plano espiritual, quase 500 livros, mas muito mais do que a parte intelectual, que a parte ligada à doutrina espírita. Um homem que viveu com extrema simplicidade e humildade, que serviu a todos, que foi satirizado, que foi machucado, recebeu cusparada, mas um homem que foi sereno, tranquilo, um homem que irradiava luz e que trabalhou intensamente para o bem. Outro servo que viveu o cristianismo daquele primeiro século. E um pouco mais perto de nós, nosso também muito querido Divaldo Pereira Franco, hoje com quase 100 anos, um pouco doente, mas com uma obra assistencial, 78 mil metros quadrados, 44 edificações, atende 5 mil pessoas por dia, 2 mil estudantes, 5.500 pessoas recebem auxílio, pessoas de vulnerabilidade social, cursos profissionalizantes, ou seja, uma casa que acolheu toda uma comunidade. Um homem também que junto com o tio Naldo montou isso tudo e que dá apoio a isso tudo, trouxe muitas informações através sobre psicografia, mediunidade. É um exemplo também de vivência cristã. Então, Divaldo, Chico, mais contemporâneos nossos, conseguiram e conseguem nos remeter àquele primeiro século de apóstolo, de Estevão, de Saulo, de Maria Madalena, de Maria, Mãe do Senhor, de Francisco de Assis. Então, meus amigos, a vivência cristã é a gente lembrar de como essas pessoas agiam, a gente tentar entender um pouquinho, mesmo que façamos 1/1000 do que eles fizeram, porque Jesus nos disse, João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. E Jesus continua, depois disso aí, diz assim, se conhecesseis a mim, conheceríeis também a meu Pai. Então Jesus já nos convida a uma vivência interior, a uma busca interior para que a gente consiga exteriorizar essa vida cristã. E aí Jesus nos diz, em João também, se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade do Cristo é a verdade de nós nos entronizarmos, de nós nos conhecermos, e aí a gente começar a valorizar coisas que por hora ainda não damos conta de valorizar. É a gente começar a olhar para nós e para o próximo, e a gente começar a se despregar do que é passageiro, do que é terreno, do que são nossas paixões, nossos vícios, nossos medos, nossa vingança, nossa maledicência, nossa insegurança, nossa ansiedade, nossa dificuldade de viver entre nós como irmãos em Cristo. Então, essa verdade só vai ser vivida por nós quando nós nos conhecermos, quando nós buscarmos no próximo irmão para a gente auxiliar, para a gente ser servo desse irmão, ser servidor desse irmão, utilizando da mensagem do Cristo para que a gente modifique a nossa vida. Essa é a nossa busca, nossa principal luta contra nós mesmos e nossas paixões, nossos erros. A luta por nós buscarmos sermos cada dia melhores. É isso que Cristo espera de nós. Cada dia um passo em direção à luz, ao que é bom, ao que é belo, ao que é estável, ao que vai nos trazer paz e tranquilidade. Que Jesus nos abençoe.